Oi, bom dia, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira, né? Uma semana nova e um mês também novo, né? Nós estamos no mês de agosto agora. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Como você passou o final de semana bem, tranquilo? Quem estava com as tarefas atrasadas conseguiu colocar em dia. Tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? A nossa primeira aula é a aula de matemática, lá do livro, tá bom? Pode pegar lá o livro de matemática. Dá aquela apostila, né? Sem ser o complementar, a apostila mesmo. Então, nós temos algumas coisas para corrigir, né? Na matemática, nós tínhamos começado a unidade 5, né? Matemática e Educação Física. A Débora passou umas atividades que está sem corrigir ainda, né? Então, vamos corrigir elas. Então, a primeira atividade que está para corrigir está lá na página 143. Então, você pega a sua apostila e volta lá na página 143 e vai vendo, vai corrigindo, né, o que você acertou. Aí você vai vendo o que você acertou. O que você não acertou, você apaga e faz de novo. Então, eu vou ler aquela partezinha lá em cima, que é para nós responder essa atividade que tem aí embaixo, né? Então, tem que ler lá para responder aí. Então, nós temos a moça lá, né? Que após procurar uma nutricionista e um profissional de educação física, Patrícia estabeleceu algumas metas que irão favorecer sua saúde. Veja a seguir. Metas diárias. Caminhar 3 quilômetros. Beber no mínimo 2 litros de água, ou mesmo que 2 garrafas. Então, se é o mesmo que 2 garrafas, é o mesmo que 2 garrafas de 1 litro, né? Vai beber 2 litros. Comer no máximo 50 gramas de pão. Andar de bicicleta por 30 minutos. Nas metas diárias de Patrícia aparecem diversas grandezas. Então, grandezas é as medidas, né? Isto é, a característica das atividades e dos objetos que podem ser medidas. Aparecem também unidades e medidas. A palavra destacada nas metas de Patrícia são unidades de medida. Reescreva cada uma delas no quadro abaixo de acordo com a grandeza correspondente. Grandezas e unidades de medida, né? A tabela lá está dividida, né? Está dividida entre grandezas e entre unidades de medidas. Capacidade da garrafa de água. Como que estava medido a água? Em litros, né? Olha lá. Beber no mínimo 2 litros de água. Então, a capacidade de garrafa estava medida em litros. É só você colocar lá na frente, né? Litros. Massa de pão. Como que foi medida o pão? Em gramas, né? Que ela pode comer 50 gramas de pão. Então, foi medido em grama o pão para ela comer. A distância a percorrer, quilômetros, né? Foi medido em quilômetros, né? Caminhar 3 quilômetros. Então, para ela percorrer foi medido em quilômetros. Então, a distância a percorrer, quilômetros. Tempo de pedalada, aí foi medido em minutos, né? 30 minutos. Então, minutos, tempo de pedalada, minuto. Então, a capacidade de como que foi medida a água? Em litros. A massa de pão
em gramas, distância a percorrer, quilômetros, e o tempo de pedalada medido em minutos, tá bom? Então ficou assim, tá? A sua resposta aí nessa tabela lá. Na página 143, litros, gramas, quilômetros e minutos. Construindo conhecimentos. Grandezas, massas e capacidade. O café da manhã é a nossa primeira refeição do dia. Eles nos fornecem energia para termos disposição e saúde. Então, você tá lá essa atividade está lá na página 144, né? Tem uma atividade lá. Então, observe abaixo alguns alimentos consumidos no café da manhã e ligue cada alimento às grandezas mais adequada, à medida mais adequada, né? O pão, o pão e a maçã, né? Você pode ligar lá, né? Você ligou lá o pão, você ligou ele na maçã, né? Porque eles são medidas em massas, né? O pão pode ser medido em gramas, ou até quilos, né? Ou por quilo. A maçã pode ser medida em quilos. Então, eles são medidos a massa deles, né? Então, ficou o pão e a maçã. Você ligou o pão na maçã. E aquele copo de suco naquela garrafa de leite, né? Porque o leite, eles são medidos em litros, ml, né? E antes de chegar a 1 litro, a gente usa ml, né? Então, o leite e aquele suco, eles podem ser medidos, a capacidade deles pode ser medidos iguais, né? Pode ser medido em litro. Então, você ligou o pão na maçã e o suco no leite, né? Eles têm a mesma forma para ser medidos, né? A gente não compra leite por gramas, né? Nem por quilo. A gente compra por litro. E o suco também, tá? Aí tem mais um exercício lá na página 145. Aí tá lá. Segundo a OMS, qual é a recomendação mínima diária para o consumo de frutas, legumes e verduras? Então, é 5 porções ou 400 gramas, né? Olha lá, só você voltar lá e ler, né? De acordo com essa organização, é recomendável consumir diariamente cerca de 5 porções ou 400 gramas de frutas. Então, a resposta ficou 5 porções ou 400 gramas. Aí, lá na página 146, né, tem a atividade lá daquela tabela lá, né, do escalão cadete masculino e escalão júnior masculino. Então, lá nós estamos falando sobre quilograma, né? Os esportes trazem diversos benefícios para a saúde e ajudam o desenvolvimento físico, emocional e intelectual. O karatê é uma arte marcial japonesa e, assim como outros esportes de luta, possui categorias que utilizam medidas de massa para classificar os atletas. Então, veja no quadro abaixo algumas categorias de karatê. Masculino, de acordo com a medida de massa. Juvenil, de 12 a 13 anos. Não, de 14 a 15 anos, né? O juvenil não tem, né? Então, escalão cadete, de 14 a 15 anos. Escalão júnior, de 16 a 17 anos. Então, lá nós temos as tabelas, né? A categoria A, B, C, D e E. E lá no segundo quadrinho tem medidas de massa. E mesma coisa no escalão júnior, né? A categoria e as medidas de massa.
Então, lá na página 147. Agora responda as questões. Gabriel tem 14 anos e massa de 47 quilos. Qual é a categoria e o escalão do karatê que ele pertence? Então, ele pertence à categoria A, né, do escalão cadete. Porque lá na A, ó, lá no escalão cadete, que é de 14 a 15 anos, então lá na categoria A, tá lá de até 52 quilos. Então, como ele pesa 47 quilos, ele vai se encaixar aqui, né? Ele pesa menos de 52, então ele vai entrar aqui. Então, a resposta ficou categoria A, escalão cadete, né? Se ele tem 47 e essa categoria vai até 52, ele vai entrar aqui, tá? Então, ficou assim. No número 3, Geraldo tem 15 anos, a massa de 72 quilos. Qual é a categoria e o escalão de karatê que ele pertence? Então, o Geraldo já pertence à categoria E no escalão cadete, né? No escalão também do escalão cadete. Só que é na categoria E, né? Que é a última lá, ó. Acima de 70 quilos. Se ele tem 72 quilos, ele vai entrar nessa categoria, né? Nessa categoria E, que é acima de 70 quilos. Então, ficou assim a resposta, né? Categoria E, escalão cadete. Juvenal tem 17 anos, a massa de 84 quilos. Qual é a categoria e o escalão de karatê que ele pertence? Categoria E, escalão júnior, né? Então, esse aqui já pertence lá ao escalão júnior, lá na categoria E, né? Porque se ele tem 84 quilos, ele tem acima de 76, né? Então, ele vai entrar naquela categoria, categoria E, acima de 76 quilos, porque ele pesa 84. Quem tem maior massa? Gabriel, Geraldo ou Juvenal? É só você olhar lá, né? Gabriel tem 47, Geraldo tem 72 e Juvenal tem 84. Então, o Juvenal pesa mais, né? Ele tem mais massa. Então, é o Juvenal. Quem tem menor massa? Uma pessoa que pertence à categoria E, cadete, ou uma pessoa que pertence à categoria A, júnior. Então, quem tem menor, né? Quem tem menor massa é a pessoa que pertence à categoria A, né? Júnior, porque ela pesa até 52 quilos. E da categoria E, lá do júnior, pesa 76, né? Acima de 76. Então, a resposta é, tem menor massa a pessoa que pertence à categoria A, lá do escalão júnior. Os dois é do escalão, do escalão júnior, né? Tanto pesa mais do que tem, porque lá na A ele pesa até 55 quilos, né? E lá no E já pesa acima de 76. Então, o A pesa menos, né? Quem está na categoria A pesa menos do que quem está na categoria E. Então, ficou assim, né? A sua resposta. Só você comparar, né? Os dois. Quem está na categoria A, quantos pesa, e quem está na categoria E. Aí você já sabe quem pesa mais ou menos. Aí nós entramos lá, né, na grama e miligrama. Eu aproveitei aquele trechinho para responder as atividades de baixo. O sal e o açúcar são importantes ingredientes usados para realçar o sabor dos alimentos. Porém, o consumo em excesso desses ingredientes pode causar problemas de saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo máximo de 500 gramas de sal e 25 gramas de açúcar por dia. Com base nessas informações, responda a pergunta a seguir.
A quantidade diária máxima recomendada para o consumo de sal é maior ou menor do que a quantidade recomendada de açúcar? Menor, né? Porque o sal é 5.000 miligramas, né? E a açúcar é 25 gramas. Então, se cada 1.000 miligramas é 1 grama, então 5.000 miligramas são 5 gramas. E o açúcar são 25 gramas. Então, é menor, porque 5.000 miligramas é menor do que 25 gramas, né? Você pode ver, né? 5, né? Pode confundir. Nossa, 5.000 e o outro tem 25. Então, né? Você pode achar que aquele que tem 5.000 tem mais, mas não, né? Então, menor, porque 500 gramas, ele é menor do que 25 gramas, tá? Pode ficar assim tua resposta. Quantos gramas corresponde à quantidade diária máxima recomendada para o consumo de sal? Aí sim, daí é 5 gramas. Lá tá falando em hemigrama, né? 5.000 hemigramas. Quanto dá 5.000 hemigramas? 5 gramas. Então, a resposta da número 8 ficou 5 gramas. Né? Você pode colocar só o 5 e o Gzinho lá, né? Que você já sabe que é 5 gramas. Porque 5.000 é o mesmo que 5 gramas. As quantidades... Ah, tá. Então, terminou, né? Terminou essa atividade, terminou essa correção, né? A professora já corrigiu. Então, vamos fazer só mais o professor vai passar só mais uma tabela lá hoje, tá? Então, continuando na página 148, continuando, só que agora é uma atividade. As quantidades máximas recomendadas para o consumo de sal e açúcar devem ser observadas na hora de escolher a melhor opção para o lanche. Entre refeições, veja a tabela a seguir a quantidade de açúcar presente em alguns alimentos. Então, lá tem a tabela, né? Quantidade, já tem a tabela lá, né? Da página 149. Alimentos, porção de 40 gramas. Então, tá lá o alimentos. Abacate, laranja, banana, biscoito recheado, biscoito tipo Hanfer ou wafer, né? Tanto faz. Bombom de qualquer marca. A quantidade aproximada de açúcar. 960 miligramas, 4 gramas, 5 gramas, 16 gramas, 14 gramas e 34. BGE, tabela de composição nutricional dos alimentos consumidos no Brasil. Utilizando as informações da tabela, responde as questões. Qual alimento apresenta a maior quantidade de açúcar em uma porção de 40 gramas? Explique. Qual ali que tem a maior quantidade de açúcar? Cuidando para você não se confundir, né, com aquele lá de cima, né, 960 miligramas, você achar que pode ser maior do que qualquer um outro ali, né? Então, você tem que, quando se trata de hemigrama, você tem que dar uma paradinha e pensar, tá? Aí a número 10. Qual alimento apresenta menor quantidade de açúcar em uma porção de 40 gramas? Explique. Aí você vai ver lá qual que tem a menor quantidade de açúcar, segundo a tabela lá. O consumo de quais alimentos deve ser evitado para não ultrapassar a quantidade máxima recomendada de consumo diário de açúcar? Explique. Então, ali, né, lá no textinho está falando quantos que é, né, que é certo, né, que é a quantidade máxima. Então, lá você vai lá na tabela qual daqueles alimentos se deve evitar, porque ele é mais do que a quantidade máxima de açúcar que a pessoa pode comer por dia.
Então tá só mais dessa página de exercício. Na página 149 você responde essa tabela lá, tá bom? Hoje é matemática. Agora nós vamos fazer português.